Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai começar uma nova série no canal falando sobre reconhecimento de voz, beleza? Então eu vou começar falando sobre reconhecimento de voz e a gente vai começar lendo um artigo da Wikipedia, como o de costume, tá? Então, o artigo de reconhecimento de fala em português, infelizmente, tem bem pouca informação, tá? É muito curto, não tem quase nada. Então eu vou utilizar a versão traduzida do Google Tradutor, para que a gente possa conversar um pouco. Como vocês possam ver aqui, né, vocês podem ver a Wikipedia em português chega a 1 milhão de artigos. Muito bacana. Então vamos falar sobre reconhecimento de fala, né, que é uma área que eu já venho falando há muito tempo aqui no canal. Né. Vamos começar a falar sobre a história. Esse vídeo aqui vai ser mais ou menos 10 minutos, tá? E eu vou falar aqui sobre a história para que vocês possam ter mais ou menos um entendimento sobre por que essa área é importante e quais são as vantagens de aprender um pouco sobre reconhecimento de voz. Beleza, então reconhecimento de fala é um subcampo interdisciplinar da linguística computacional, tá? Que desenvolve metodologias e tecnologias que permitem o reconhecimento e a tradução de linguagem falada em texto por computadores. Então a ideia por trás do reconhecimento de voz é que a gente possa pegar a fala humana e transformar isso em texto, tá? E existem várias aplicações que a gente pode utilizar isso. Também é conhecido como reconhecimento automático de fala. Automático porque é realizado por uma máquina, e reconhecimento de fala por computador ou fala para texto, né, o STT. Ele incorpora conhecimento em pesquisa nos campos de linguística, ciência da computação e engenharia elétrica. Então, para o pessoal de linguística, ciência da computação ou engenharia elétrica é uma área que geralmente é necessário ter pagar alguma disciplina relacionada, tá? Então, alguns sistemas de reconhecimento de fala exigem treinamento, tá? Muitos sistemas, na verdade, precisam de treinamento, especialmente reconhecimento de fala. A gente precisa treinar o computador para que ele possa entender a fala humana. Então, esse é um problema de inteligência artificial, por dizer, tá? Então, é por isso que Machine Learning e Deep Learning é muito relacionado a reconhecimento de fala. E os sistemas antigos de reconhecimento de fala já utilizavam outros métodos, que também são relacionados a Deep Learning, mas não da forma como vocês podem pensar. Ok, então, alguns sistemas de reconhecimento de fala exigem treinamento, e com falante individual lê o texto ou vocabulário isolado num sistema. O sistema analisa a voz específica da pessoa e utiliza para afinar o reconhecimento de fala dessa pessoa, resultando em maior precisão. Os sistemas que não usam treinamento são chamados de sistemas independentes de alto-falante. Sistemas que usam treinamento são chamados independentes de alto-falante. Na verdade, aqui está falando sobre. Na verdade, aqui não é alto-falante, tá? É apenas falante. É erro de tradução do Google. Na verdade, a gente poderia chamar aqui de locutor, na verdade, né? Mas o que está falando aqui basicamente é sobre os dois tipos de reconhecimento de fala, tá? Que é o dependente de locutor, onde uma pessoa vai gravar várias horas de áudio e aquele sistema vai ser capaz de reconhecer a voz daquela pessoa específica, tá? Um sistema independente de locutor vai ser treinado com muito mais dados, muito dados mesmo, e vai ser capaz de reconhecer a voz de qualquer pessoa, tá? São as distinções que eu estou fazendo aí para vocês. Aplicações de reconhecimento de voz incluem interface de voz do usuário, como Siri, Cortana, tá? Que é muito importante, porque permite que a gente possa expressar ideias mais complexas de forma mais rápida, tá? E também permite que a gente permita que pessoas com problemas de acessibilidade, né? Pessoas com problema de acessibilidade tenham acesso ao computador. Então, são áreas muito importantes, tá? Vocês podem ver aí quais são as aplicações. Existem várias aplicações muito bacanas, tais como descagem por voz, né? O caso de home call, roteamento de chamadas. Deixa eu ver aqui exemplos, podcast, palavras. Ok, a gente pode usar para indexar podcast, né? A gente poderia usar para indexar. A gente pode usar para fazer muitas coisas relacionadas à voz. Tem bastante coisa. Então, o termo reconhecimento de voz ou identificação do falante refere à identificação de falante. Na verdade, aqui está falando sobre identificação de locutor, que é outra tarefa. Na verdade, outra aplicação de reconhecimento de voz, que basicamente é identificar quem está falando. Tá? Essa aqui é outra tarefa, pode ser utilizado em biometria, por exemplo.
tá? Tem aplicações em biometria. Do ponto de vista tecnológico, o reconhecimento de fala tem uma longa história com várias ondas das grandes inovações. Mas recentemente o campo se beneficiou dos avanços em aprendizado profundo e Big Data, né? Ou Big Data. Então aqui está falando que reconhecimento de voz passou por uma revolução graças ao Deep Learning, tá? Existem várias empresas que estão relacionadas a reconhecimento de fala, né? Como vocês podem ver aqui, temos a Google, como vocês já devem saber, Microsoft, IBM, Baidu, Apple, Amazon, Alexa, né? A Amazon teve que desenvolver seu próprio sistema de reconhecimento de voz, eu acredito, né? Não tenho certeza se a Amazon utiliza seu próprio sistema de reconhecimento de fala ou se ela comprou de alguma outra companhia, né? Provavelmente deve ter comprado uma companhia que trabalhava com isso. Então vamos ver. Temos o trabalho cedo. Na verdade a tradução aqui está muito péssima, tá pessoal? A tradução está muito ruim. Mas aqui são a história mais cedo, né? Começou em 1952 com 3 pesquisadores da Bell Labs construíram um sistema para reconhecimento de dígitos de falante, na verdade de locutor único, tá? Uma pessoa. Eles criaram um sistema que era capaz de reconhecer 10 dígitos, né? Os dígitos de apenas uma pessoa. Então ele funcionava para uma pessoa específica, tá? Temos bastante aqui falando sobre um cara que foi importante. Depois eu vou falar mais sobre ele. Acho que, deixa eu ver aqui. Ok, a parte importante aqui eu acho que é em 1971 a DARPA financiou 5 anos de pesquisa em reconhecimento de fala por meio de seu programa Speech Understanding Research, com metas ambiciosas, incluindo um vocabulário mínimo de 1.000 palavras, né? Não deu certo, mas como vocês podem ver, a DARPA sempre está relacionada a alguma pesquisa interessante, né? Faz bastante diferença a DARPA em várias áreas, de robótica a inteligência artificial, tá? A DARPA fez alguns trabalhos muito importantes. Aqui está falando sobre CMU, que a gente vai falar mais adiante, tá? E a gente vai utilizar o projeto da CMU e eu vou mostrar a vocês como utilizar o projeto deles, tá? E talvez eu consiga mostrar a vocês como a gente pode conseguir algo bacana utilizando o projeto da CMU, ok? Temos aqui falando sobre durante o final da década de 1960, Leonard Baum, que é o cara que inventou o algoritmo Baum, tá? Que é um algoritmo de busca, tá? Esse algoritmo é utilizado para fazer busca de palavras, ou seja, ele calcula a probabilidade de uma sentença. É um algoritmo de busca simples que utiliza Hidden Markov Models, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma informação mais interessante. Não tem muito nessa parte aqui, mas vocês podem ler, tá? Vocês podem ler se vocês quiserem ter mais informação. Temos reconhecimento de fala prático, né? Que está falando sobre reconhecimento de voz na prática. Temos aqui o valor absurdo do Dragon Dictate, que era $9.000. Na verdade, era uma indústria muito cara. É muito cara mesmo, hein? Ok, a gente tem aqui falando sobre a parte importante, que é o ex-aluno de Reddy, Xun Deung Hung, desenvolveu o sistema Phoenix 2, tá? Na CMU. O sistema Phoenix 2 foi o primeiro a fazer vocabulário independente de alto-falante. Na verdade, de locutor, né? Aqui em vez de ser alto-falante é locutor. Reconhecimento de fala contínuo e teve o melhor desempenho na avaliação de 1992 da DARPA. A DARPA foi uma competição para ver quem tinha o melhor sistema de reconhecimento de voz. E esse cara chamado Red, né? Na verdade, esse cara aqui, né? Jui Dong Hyung, o sistema dele foi o melhor, né? Porque ele podia lidar com fala contínua, tá, pessoal? Ele conseguia ficar reconhecendo várias vezes, né? Continuamente, na verdade. Tem bastante aqui, né? Essa empresa Bélgica, essa empresa belga, na verdade, que eu acho que vocês já ouviram alguma coisa relacionada a ela. Ok, vamos falar sobre sistemas modernos, tá? Nos inícios dos anos 2000, o reconhecimento de fala ainda era dominada por abordagens tradicionais, como os modelos ocultos de Markov, tá? Combinados com redes neurais artificiais de feed-forward.
Hoje, no entanto, muitos aspectos do reconhecimento de fala foram assumidos por um método de aprendizagem profunda chamado Long Short Term Memory, LSTM, uma rede neural recorrente publicada por Sepp, Hort. Esse nome é um pouco difícil de pronunciar. Hort, Rader e Jürgen Schmidhuber, eu acho, né? Em 1997, né? O trabalho deles foi de 1997. Então, esse modelo Long Short Term Memory, ele tem muitas aplicações com redes do tipo temporais, né? Que a gente está falando aqui no caso de reconhecimento de fala, que é algo que é temporal, e por ser temporal existem alguns problemas que a gente tem que pensar, e um dos problemas é a velocidade de processamento, mas eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas com esse modelo proposto por esses dois autores, o LSTM, o Long Short Term Memory, é possível aprender modelos mais complexos, tá? Redes neurais recorrentes têm um problema que vocês podem ver aqui. Deixa eu ver se tem aqui, que é o problema, o Vanish Gradient Descent, né? O problema do deixa eu ver aqui se eu acho que aqui, problema do gradiente de desaparecimento. Na verdade, com redes muito longas, a rede começa a esquecer, tá? Então, com essa arquitetura, a rede consegue lembrar coisas que aconteceu há muito tempo. Então, em fala, como as sequências são muito longas, é importante ter essa arquitetura. Eu acho que eu consegui resumir, né? Temos aqui falando sobre o Google, que conseguiu um desempenho de 49% utilizando um LSTM treinada pela CTC, que é um método, tá? Temos aqui mais informações, temos bastante informação aqui, bastante informação. Eu recomendo que vocês vão no artigo em inglês e vocês traduzam com o Google Tradutor, né? Vocês têm que estar utilizando o Chrome, na verdade o Chrome, obviamente, para que vocês possam traduzir, porque o artigo em português não tem muita coisa não, tá? O artigo em português não tem quase nada sobre reconhecimento de fala. E geralmente acontece bastante isso, é algo muito recorrente, onde os artigos da Wikipedia em português são incompletos, ok? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar falando mais nos próximos vídeos, tá? Eu vou adentrar mais esse assunto e espero ter ajudado aí vocês a entender um pouco sobre reconhecimento de voz. Falou e fui!